Olá pessoal, então vamos iniciar hoje mais a correção de uma lista de atividades, tá certo? Essa daqui, né, para você ter uma visualização, lembrar, essa é a nossa lista de atividades que iremos corrigir hoje, tá ok? E vamos iniciar a correção. Lembro para você que como se trata de uma lista de atividades sobre nomenclatura de compostos orgânicos, é bom que você tenha sempre em mãos uma tabela de funções orgânicas, né? Principalmente para quem está começando a estudar agora, para que você se acostume com as funções orgânicas, com os grupos funcionais, com a terminação de cada grupo funcional. Então tenha do lado aí uma tabela, certo? Eu te dei já, você tem esse material que eu já passei para vocês, esses slides aí, com essas duas tabelas aí, né? Tem essa primeira tabela que está em amarelo, tem essa tabela cinza também, que tem um monte de opções aí de grupos funcionais com exemplos, certo? Então vai ajudar bastante vocês na compreensão do conteúdo. Também estou lembrando para vocês que é bom ter uma tabela com os principais radicais para aqueles que estão iniciando, principalmente, né? Você lembrar aí do nome da posição dos radicais, como eles são, qual é a nomenclatura específica de cada tipo de radical orgânico desse, tá ok? Então essas foram as sugestões que vocês têm lá no material de vocês, certo? E vamos iniciar a correção de nossa atividade. Então na nossa primeira questão, aqui você tinha o seguinte, né? Na sua primeira questão, vou pegar aqui uma caneta para ajudar a gente. Então, na nossa primeira questão, relativamente ao composto de fórmula. Então, quando você olha para esse composto aqui, ó, considere as afirmações, é um alcano? Aí vamos dar uma repassada, né? O que é um alcano? Lembra que quando eu estou falando de um alcano, eu estou falando de um hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio, certo? Isso é um hidrocarboneto. Como existe uma grande quantidade de hidrocarbonetos, então eles podem ser classificados, e eles são classificados em alcanos. E o an, lembre-se que o an significa dizer que ele só tem ligação simples. E se um alcano só tem ligação simples, quer dizer que o número de hidrogênios desse alcano é o dobro do número de átomos de carbono mais 2. Então, se eu tenho um alcano, né, por exemplo aqui, ó, o propano, né, então você observa que eu tenho 3 carbonos, 3 átomos de carbono, mas o número de hidrogênios é o dobro de 3, ou seja, 6, 6 mais 2, 8. Então, a gente tem aqui o propano e a fórmula molecular dele é C3H8. Quando nós temos os alcenos, né, esse eno nome aqui ó, já está dizendo para você que ele é um hidrocarboneto de cadeia aberta com ligação dupla. Se ele tem ligação dupla, então o número de átomos de hidrogênio vai ser apenas o dobro do número de átomos de carbono. Por quê? Porque para poder formar uma ligação dupla, eu tenho que retirar 2 hidrogênios. Na hora que eu retiro esses 2 hidrogênios, então meu composto aqui pode realizar uma ligação dupla. Então, se eu tenho um alceno, eu não vou precisar mais desse 2 aqui na fórmula, tá certo? Então, a nossa fórmula já vai ficar apenas, ó, a nossa equação geral vai ser CnH2n para os alcenos, ou seja, hidrocarbonetos de cadeia aberta com ligação dupla. Ele perdeu os 2 átomos de hidrogênio que ele tinha aqui, ó, né? E quando ele perdeu os 2 átomos de hidrogênio que tinha, ele pode fazer uma ligação dupla. Então a nomenclatura seria prop porque são 3, em porque a ligação é dupla, O porque é um hidrocarboneto. E a fórmula molecular, o número de hidrogênios é apenas o dobro do número de átomos de carbono. Além dos alcenos, nós podemos ter os alcinos. Então, quando você tem alcino, você tem um hidrocarboneto de cadeia aberta com ligação tripla. Se a ligação é tripla, quer dizer que eu vou ter que retirar mais 2 átomos de hidrogênio aqui desse composto, porque quando eu retiro os 2 átomos de hidrogênio, aí eu posso fazer uma ligação tripla. Então, o nosso composto vai ficar assim, certo? Então, agora você tem um alcino. E se você tem um alcino com 3 átomos de carbono, o nome é prop. Como a ligação é tripla, hidrocarboneto O. E observe que o número de átomos de hidrogênio é o dobro do número de átomos de carbono menos 2. Então, traduzindo, né, para te ajudar aí, para você lembrar, não precisar gravar todas essas formas, lembre apenas da fórmula geral do alcano. Quando eu tenho um alcano, eu tenho um hidrocarboneto de cadeia aberta. E se ele é um hidrocarboneto de cadeia aberta apenas com ligações simples, o número de átomos de hidrogênio vai ser o dobro do número de átomos de carbono mais 2. Cada vez que eu tiver uma dupla ligação, eu diminuo 2 ali da minha fórmula original, certo? Então, se eu vou ter uma tripla ligação, que equivale a montar uma segunda dupla, vou ter que diminuir outros 2 átomos ali da minha fórmula geral. Então, lembra pelo menos da fórmula geral, CnH2n mais 2.
E a partir dela você vai toda vez diminuir esse 2 aqui, ó, diminui 2 cada vez que tiver uma dupla. Se for fechada, diminui 2. Se tiver duas duplas, então você vai diminuir 2 e depois menos 2. E assim por diante. Espero que você tenha compreendido. Se você, né, tiver alguma dificuldade aí para compreensão, pode rever o vídeo, né? Mas eu espero que ajude. Bom, mas além de alcanos, alcenos e alcinos, nós temos o que nós chamamos de alcadienos, certo? E os alcadienos, dien significa dizer para vocês que nós vamos ter duas ligações duplas. Então, se agora nós temos duas ligações duplas, certo? Foi como eu disse. Lembra da fórmula original, que era CnH2n, né? A fórmula original lá do alcano, só precisa lembrar dele, que era CnH2n mais 2. Na hora que eu tenho uma dupla, eu cancelo esse 2. Na hora que eu tenho outra dupla, então tenho que colocar menos 2. Se fosse trieno, se era trieno, ia ter que colocar menos 2 de novo. Então, no total, já ia ser menos 4. Certo? Tetra, 4 duplas. Então, no lugar de 4, já ia ficar menos 6. Para cada dupla ligação, lembre de diminuir 2. Por quê? Porque eu só posso montar uma ligação dupla se eu retiro 2 átomos de hidrogênio. Certo? Então, só para você, né, para a gente ver se está todo mundo compreendendo, eu espero que estejam acompanhando aí. Mas se eu quero montar uma ligação dupla, eu tenho que retirar esses 2, porque agora eu posso juntar aqui. Se eu quero uma tripla, eu tenho que tirar mais 2. Então, para cada tripla, eu tiro 4. Para cada dupla, eu tiro apenas 2. É isso que acontece, certo? Vamos tirar essa bagunça daqui e vamos voltar. Então, se eu tenho um alcadieno com o mesmo número de átomos de carbono, né? Então, nós temos 3 átomos de carbono, ó, e o número de átomos de hidrogênio vai ser o dobro do carbono menos 2. E esse é o prop, porque são 3. O di, porque você tem duas vezes ligação dupla, dupla se chama en, o O porque ele é um hidrocarboneto, C3H4, né? Você pode colocar propadieno, ou você pode, se quiser, você retira esse A, tá certo? Fica propidieno. Mas normalmente a gente deixa esse A aí por uma questão de concordância mesmo, soa melhor aos ouvidos de quem está lendo, né? Então fica aí o propadieno. Além dos alcadienos, nós temos os cicloalcanos, que podem ser chamados de cicloalcanos ou ciclanos. E você já deve ter percebido que a palavra ciclo quer dizer que a cadeia vai ser fechada. O an quer dizer o quê? Quer dizer que só tem ligação simples. Então quer dizer que é um hidrocarboneto de cadeia fechada apenas com ligação simples. Se ele é um hidrocarboneto de cadeia fechada apenas com ligação simples, o número de átomos de hidrogênio tem que ser o dobro do número de átomos de carbono apenas. Por quê? Porque se eu tenho uma cadeia aberta de um alcano, né, onde o número de átomos de hidrogênio ele era o dobro mais 2, como é que eu vou fazer para transformar essa cadeia que está aberta numa cadeia fechada? Eu tenho que retirar 2 hidrogênios. Ó. Eu retiro esse hidrogênio aqui, retiro esse hidrogênio, certo? E retiro o outro hidrogênio lá, ó, dos 2 carbonos da extremidade. Aí eu posso fechar minha cadeia. Então, o número de átomos de hidrogênio ficou apenas o dobro, certo? Então, na realidade, é isso aí que acontece, certo? Vamos lá montar nossa cadeia direitinho, né? Lembrando, você pode chamar de ciclo alcano ou pode chamar de ciclano, certo? Pode também ser chamado de ciclano. Toda vez que a cadeia for fechada, lembre que na nomenclatura tem que aparecer a palavra ciclo. Então, o nome da cadeia é ciclo, prop porque são 3, an porque só tem ligação simples, o O porque trata-se de um hidrocarboneto. Além dos ciclanos ou cicloalcanos, temos os ciclenos ou cicloalcenos. Então, ciclo, de novo, vai ser um hidrocarboneto de cadeia fechada, só que agora ele vai apresentar ligação dupla. Se para fechar a cadeia eu já tive que retirar 2 hidrogênios, então, para montar a ligação dupla, eu vou ter que retirar outros 2, certo? Então, a forma geral é CnH2n menos 2 para um cicleno. Lembre-se que o en quer dizer ligação dupla e o ciclo cadeia fechada. Então, para montar essa ligação dupla, eu tive que retirar mais 2 átomos de hidrogênio. Então, para montar a minha dupla aí, saíram mais 2 átomos de hidrogênio. Ok? E o nome ciclo, porque é fechado, prop, porque são 3 átomos de carbono, o en, porque tem ligação dupla, o O, porque se trata de um hidrocarboneto. Ok? Ainda, para terminar a classificação dos hidrocarbonetos, né? São extremamente importantes os hidrocarbonetos de cadeia aromática. Lembre-se que um composto é aromático quando ele apresenta em sua estrutura o anel benzênico ou anel aromático,
ou a gente chama simplesmente de benzeno, certo? E o que é o benzeno? Benzeno, anel aromático, anel benzênico, são 6 átomos de carbono numa cadeia fechada com ligações duplas e simples alternadas, ou seja, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. E lembre que no caso dos compostos aromáticos você apresenta ressonância. Se é ressonância nesse composto, quer dizer que essa ligação dupla aqui, ó, ela pode passar para esse carbono, e quando ela estiver nesse, a dupla vai para o próximo, e aí essa dupla é deslocada para o próximo carbono, e isso aqui elas vão ficar em movimento o tempo todinho. E como elas estão sempre em movimento, é por isso que o mais correto seria você representar as estruturas. Eita, porque minha estrutura aromática ficou muito desorganizada aqui, né? Vamos ver se eu consigo fazer um pouco melhor. Tá aí um pouquinho melhor. O ideal seria você representar essas estruturas aromáticas assim, ó, com um círculo. Esse círculo está dizendo para você o quê? Está dizendo que essas ligações estão em constante movimento, né? Que apresenta ressonância. Ou então você também pode representar simplesmente assim, ó. Simplesmente assim, mas tanto faz elas estarem nesse formato ou nesse outro aqui, ó. Opa! Desenhar aqui com o mouse está dando mais trabalho do que eu esperava, certo? Ela pode colocar, ao invés de colocar nesse carbono, posso colocar no próximo. Então vai ficar dupla, simples, dupla, simples, dupla. É a mesma coisa. Por isso que o ideal seria você colocar apenas um ciclo aqui, para indicar que num composto aromático nós estamos tendo ressonância, certo? Bom, vamos lá então. Colocar aqui de uma forma mais organizada para vocês, né? E os compostos aromáticos, todo mundo sabe que a nomenclatura não segue a regrinha da tabela. Esse composto aqui é chamado simplesmente de benzeno. E a forma molecular, essa equação geral dos aromáticos funciona apenas para um anel aromático. Quando eu tenho um anel aromático, o número de átomos de hidrogênio é o dobro do número de átomos de carbono menos 6. Ou seja, o número de átomos de hidrogênio é igual ao número de átomos de carbono. Mas isso funciona apenas para um anel aromático, porque a gente pode ter um composto aromático que ele seja polinuclear, e ele pode ser polinuclear isolado, aí essa equação aqui já não funciona, né? No total aqui nós vamos ter 6 átomos de carbono num anel benzênico, mais 6 do outro, então no total são C12, mas o H não são 12, porque tem que sair os 2 hidrogênios para fazer a ligação entre um e outro. Então já seria, né, o próprio 12 aí, menos 2. Então, o nome desse composto aqui, você pode chamá-lo de bifileno ou de fenilbenzeno. Fenilbenzeno porque você considera um deles como radical e o outro como principal. Então fica fenilbenzeno ou bifenilo, né? Então, pode chamar de bifenilo ou fenilbenzeno, tá certo? E você ainda, além de ter os compostos aromáticos polinuclear isolados, você pode ter compostos aromáticos polinuclear condensados. Condensados quer dizer o seguinte, quando eu falo de polinuclear isolado, aromático polinuclear isolado, quer dizer que cada anel aromático vai ter lá, ó, os 6 átomos de carbono, certo? Quando eu falo polinuclear condensado, quer dizer que o átomo que pertence a um desses anéis aromáticos também vai fazer parte do outro. Então, nós vamos ter 2 átomos aí, pelo menos, ou se aqui você tivesse um terceiro anel aromático, certo? Então, você já iria ter, ó, um átomo aqui que iria fazer parte dos 3 anéis aromáticos ao mesmo tempo. Então, a gente diz que um composto aromático ele é condensado quando você tem um átomo de carbono que participa de mais de um dos anéis aromáticos ao mesmo tempo. Tá ok? Então, isso aí seria uma estrutura condensada, uma estrutura isolada. Na isolada, cada anel aromático tem os seus 6 átomos de carbono. O nome desse composto é um composto bem conhecido e o nome dele é naftaleno. Mas a gente costuma comprar isso aí, né, até às vezes no supermercado com o nome de naftalina. E é muito utilizado para colocar nos guarda-roupas aí para espantar as traças. Porque a naftalina ela passa por um processo chamado de sublimação. O que é sublimar? Sublimar quer dizer o seguinte, né? Escrever aqui com o mouse está complicado. Sublimar quer dizer que ela passa do estado sólido direto para o estado gasoso sem formar líquido. Então você coloca essa, né? Você compra isso aqui, normalmente ele tem o aspecto de umas bolinhas aí.
você coloca aí no guarda-roupa, por exemplo, e ela vai diminuindo de tamanho. Quer dizer que ela está saindo do estado sólido para o estado gasoso sem formar líquido. Então ela passa por um processo que a gente chama de sublimação, tá ok? Mas, bom, tirando esses nossos parênteses aí falando sobre a classificação dos hidrocarbonetos, vamos voltar então para a nossa questão, tá certo? Vamos voltar para a nossa questão. Então, essa é a estrutura aqui, né? Relativamente ao composto. Se esse é o composto, vamos pegar esse composto e vamos ampliar para a gente poder, até tirar daqui para ninguém pensar que eu estou marcando a letra B. Vamos ampliar ele aí para a gente ver essa estrutura melhor. Então, quando você olha para essa estrutura aqui, ó, ele é um alcano? Sim, ele é um alcano. Por quê? Porque ele é um hidrocarboneto. Se ele é um hidrocarboneto, quer dizer que ele é formado exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Ele é classificado como alcano porque ele é um hidrocarboneto de cadeia aberta que apresenta apenas ligação simples. Lembrando que a gente pode fazer até a massa molar dele, né? Pode achar a porcentagem dos átomos aí. Então, ó, se a forma molar dele, né? Se ele é um alcano, o número de hidrogênios é o dobro mais 2. Então, se nós tínhamos 4 átomos de hidrogênio, então é 4 mais 2, né? O hidrogênio são 10. A forma molar dele, então, na tabela periódica, cada carbono tem massa molar 12. 12 vezes 4, porque você tem 4 vezes na molécula. Na tabela periódica, a massa de cada átomo de hidrogênio equivale a 1. E você multiplica por 10, porque ele apareceu 10 vezes na molécula. Logo, a massa molar desse composto aqui, desse alcano, é de 58 gramas por mol. Se a massa molar dele é de 58 gramas por mol, 58 é o total. Se ele é o total, ele é 100%. O átomo de carbono que teve massa total de 48, então 48 representa quantos por cento? E todo mundo sabe que regra de 3 você desenvolve aqui o cálculo multiplicando os meios pelos extremos. Faz um x aí que você não erra nunca, né? Cruz credo, faça um x aí. Então 58 vezes x, se multiplica x, passa a dividir. E 100 vezes o 48, que vai lhe dar 4.800. Então a porcentagem de carbono é de 82%. Embora a questão nem tenha pedido isso, né? Mas então o nosso composto é um alcano? Sim, ele é um alcano. Por quê? Porque ele é um hidrocarboneto de cadeia aberta que apresenta apenas AN. E AN quer dizer ligação simples, ok? Apresenta somente carbonos primários em sua estrutura? Lembrando, o que é um carbono primário? Carbono primário é o átomo de carbono ligado a apenas um outro átomo de carbono. Então esse primeiro carbono aqui é primário. Mas esse daqui já é um carbono secundário, porque está ligado a 2 outros átomos de carbono. 2 outros átomos de carbono, carbono secundário. E aqui está ligado a apenas um átomo de carbono, então é um carbono primário novamente. Então essa estrutura aqui apresenta somente carbonos primários, né? Você já viu que ficou falso. Por enquanto verdadeiro só o item 1. Apresenta uma cadeia carbônica normal. A nossa cadeia carbônica, né? Ela é uma cadeia aberta, porque as extremidades estão livres. Ela é normal, porque só tem carbono primário e secundário. Ela é saturada, porque só tem ligação simples entre os átomos de carbono. E ela é homogênea, porque só tem átomos de carbono ligados entre si. Como é que seria o nome desse composto? Já que ele tem 4 átomos de carbono, prefixo indicativo de 4, a gente chama de but. Então, but quer dizer que tem 4 átomos de carbono. O AN quer dizer que as ligações entre os átomos de carbono são simples. E o O no final quer dizer que nós temos um hidrocarboneto. Então, esse composto apresenta cadeia normal? Sim, verdadeiro também. Tem forma molecular C4H10. A gente já viu que essa é a fórmula do nosso composto, né? C4H10. A gente já viu desde que classificou ele como alcano. Então, verdadeiro também. Qual é a alternativa correta, então? A alternativa correta, alternativa da letra D. Deixa eu dar uma limpada aqui na tela, né? Tirar essas minhas observações, porque se você quiser, você fica com um print aí da questão, ok? A questão número 1, vamos para a questão número 2. Questão número 2, segundo a IUPAC, né? União Internacional de Química Pura e Aplicada, deu nome segundo a IUPAC. Então, vamos dar um nome de cada uma dessas estruturas. Lembrando que a nossa cadeia só é ramificada quando nós temos carbono terciário ou quaternário. Então, quando você olha para a alternativa da letra A, você tem que saber que isso aqui é um carbono primário. Ele é primário porque só está ligado a um ou outro átomo de carbono. Esse é secundário porque está ligado a 2, secundário porque está ligado a 2 outros átomos de carbono, né? E esse é um carbono primário. Então, se nós só temos carbono primário e secundário, quer dizer que a nossa cadeia é normal. Se a nossa cadeia é normal, ela não tem radicais. Então, quer dizer que tudo isso aqui vai ser a nossa cadeia principal, tá certo? Isso aqui tudo é a nossa cadeia principal. E a nossa cadeia principal teve 1, 2,
3, 4, 5. 5 átomos de carbono. E 5 átomos de carbono, na tabela da IUPAC, né, o prefixo indicativo é pente. O AN quer dizer que só apresenta ligação simples entre os átomos de carbono e o O que é um hidrocarboneto. Então, né, e se ele tem 5 átomos de carbono, se ele é um alcano, o que é que me garante que ele é um alcano? É que ele é um hidrocarboneto de cadeia aberta, que apresenta apenas ligação simples. O número de átomos de hidrogênio vai ser o dobro do número de átomos de carbono mais 2. Então, se ele tinha 5 carbonos, C5, o H é 2 vezes 5, são 10, 10 mais 2, que são 12. Aí. Ou então, se você, né, não quiser ficar lembrando da fórmula, você vai contando aí, conta total de átomos de carbono, total de átomos de hidrogênio, que chega no mesmo resultado. Tá ok? Esse é o pentano. Na nossa alternativa da letra B, observe que agora nós já temos um carbono primário. Esse já é um carbono terciário, porque está ligado a 3 outros átomos de carbono. Esse também é terciário. Esse é primário, secundário, porque está ligado a 2 outros, e primário. Quem é a minha cadeia principal? A minha cadeia principal é aquela que tiver o maior número de átomos de carbono, né? Então, se ela tem um maior número de átomos de carbono, vamos contar direitinho aí. Eu posso chamar isso aqui de... Deixa eu pegar até uma outra cor para vocês aqui, opção de cor. Mas eu vou deixar aqui de vermelho mesmo, pelo menos por enquanto, certo? Posso chamar de carbono 1, 2, 3 e 4. Ou eu posso começar de outra extremidade, certo? Agora eu vou pegar uma cor diferente aí. Se vocês me entendem, eu posso começar de uma outra extremidade, deixando essa cadeia com o maior número de átomos de carbono possível. 1, 2, 3, 4, 5. Ou poderia ser o 4 e esse daqui poderia ser o 5. Mas de todo jeito aí nós já tivemos 5 átomos de carbono, então a cadeia já ficou maior do que antes. Quer dizer que eu devo começar de uma dessas extremidades. Qual extremidade que eu vou começar? Eu vou começar daquela que ficar mais próximo do radical. Se eu devo começar daquela que ficou maior e mais próxima do radical, você já viu que não era nenhuma das opções. A maior e mais próxima do radical, certo? Lembre que o radical é aquele que está ligado num carbono terciário. Então, eu vou começar daqui. Ó. Esse é o meu carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, o 4 e o 5. Você entendeu que se eu deixo da forma anterior, da forma que estava, né? Se eu deixo da forma que estava 1, 2, 3. Ó. O primeiro radical ia começar no 3. Aqui ia ser 4. O outro radical ia estar lá no 4. Né? E eu, se eu quiser, eu posso chamar, né, esse daqui de... Entende? Pode ser tanto esse daqui, pode ser o radical, como pode ser o de baixo. Um deles é o radical, o outro faz parte do principal. Você escolhe. Mas entenda que aqui, ó, a numeração, o carbono iria radical no 4. Contando do outro jeito, o radical já fica no 2. Então, o melhor, a forma mais correta de contar é aquela que tem o maior número de radicais e com os menores números possíveis. Então, esse pode ser o meu carbono 1, esse o 2, esse o 3, o 4 e o 5. Ficou um radical no número 3 e ficou um radical no número 2. Quem quisesse poderia chamar esse daqui de 1 e esse aqui seria o radical, né? Continuaria radical no número 2. Não tem problema, estaria certo também, tá ok? Então, a gente pega aí a nossa fórmula, a nossa cadeia principal, certo? Vou deixar isso aqui como carbono 1. E nós temos um radical no número 3 e um radical no número 2. Lembre que na nomenclatura, primeiro se escreve o nome do radical e dando a posição dele. Então, se eu tenho um radical no 2 e no 3, então o nome tem que ser 2,3. Dimetilpentano, certo? O que quer dizer di? O di quer dizer que nós temos duas vezes. O que quer dizer metil? Metil quer dizer que é um carbono como il. Il quer dizer que é radical. O que é pente? São 5 átomos de carbono. O que é o an? Ligação simples. O que é o O? É o hidrocarboneto. Então, na hora que você observa para cá, eu vou até repetir aqui, não sei se estou sendo repetitivo demais ou não. Espero que vocês estejam acompanhando e compreendendo tudo. Vou pegar uma outra cor aqui para não confundir. Ó. E veja, vamos lá, parte por parte, né? Esse foi o meu carbono 1, o
2, o 3, o 4 e o 5. Quando eu escrevi di, o que é que significa di? Significa que apareceu duas vezes. Quem apareceu duas vezes? Met. Met é um carbono. Ion quer dizer que ele é radical. Onde é que eu tenho um carbono duas vezes como radical? Um deles está ligado ao número 2, o outro está ligado ao número 3. Só que no total a minha cadeia principal teve pente. Pente significa dizer 5 átomos de carbono. O AN quer dizer que as ligações são simples entre os átomos de carbono e o O quer dizer que trata-se de um hidrocarboneto. Hidrocarboneto quer dizer que só tem carbono e hidrogênio em sua estrutura. Na alternativa da letra C, né, eu acho que agora a gente já pode, né, apressar um pouquinho, certo? Então já vou fazer um pouco mais rápido, vamos pegar uma cor aí que destaque melhor, né? Fica uma corzinha mais forte. Então quando você olha aí para a sua alternativa da letra C, então você já entendeu que a cadeia principal é aquela que tem o maior número de átomos de carbono. Então alguém poderia pensar em contar 1, 2, 3, 4 e 5. Ou você poderia pensar, né, melhor e observar que se você conta de uma outra forma, pegando uma outra extremidade aqui, eu posso obter uma cadeia maior, contando assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa é a nossa cadeia principal, certo? E a nossa cadeia principal teve radical no número 2, radical no número 3 e no número 3 de novo. Então na nomenclatura tem que aparecer 2, tem que aparecer 3 e 3. O 3 duas vezes porque tem duas vezes no número 3. No total são 3 radicais iguais, então no total eu vou colocar lá tri, porque o tri equivale a dizer 3 vezes. Então o nome dessa estrutura vai ficar 2,3,3 trimetilhexano. Então quando eu falo tri, eu estou dizendo 3 vezes. 3 vezes o quê, né? O tri foi 3 vezes. Vou mudar a cor aqui. Eu penso que mudando essas cores aí fica mais fácil vocês compreenderem aquilo que eu quero, né? Eu penso, tomara que esteja correto. Então quando eu digo tri, estou falando que apareceu 3 vezes. 3 vezes metil, que é metil, um carbono. Aonde? Uma no 2 e duas no 3. Quando eu falo X, eu estou dizendo que a sua cadeia principal tem 6 átomos de carbono. O AN, que a ligação é simples, e o O, que ele é um hidrocarboneto. É isso, tá ok? Na sua estrutura da letra D, né, você já percebeu aqui que eu não vou contar simplesmente 1, 2, 3 e 4. Nem vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Mas sim que eu posso começar dessa extremidade e ter um número bem maior. Bem maior não, né? Aumenta um carbono se eu contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou esse pode ser o número 1, que vai dar a mesma coisa. Porque de novo vai ter radical no 3, de novo vai ter radical no 4. 5 e 6. Então tanto faz você começar da direita ou começar da esquerda aqui, né? Fazendo esse U ao contrário aí. E aí, de todo jeito, aí você vai ter 6 átomos de carbono, certo? Vamos dar uma limpada aí na nossa tela e marcar a nossa cadeia principal. Então, a gente teve radical ligada ao número 3 e radical ligada ao número 4. Então, a nomenclatura tem que ser 3,4 dimetil. Por que é di? Porque é duas vezes. Por que é metil? Porque é um carbono duas vezes. Um deles no número 3, o outro no número 4. X são 6 átomos de carbono, o AN, ligação simples, o O, hidrocarboneto. E vamos limpar a nossa tela aqui, né? Deixar a tela limpa totalmente aí, para que você possa tirar o seu print. Fique à vontade aí, certo? 1, 2, 3 e... Ok, vamos para a próxima questão. Questão número 3. Qual é a forma estrutural dos seguintes compostos, né? Então você já sabe que met significa o quê? Um carbono. Um carbono como radical. Esse um carbono vai estar ligado ao número 2. Só que ele vai estar ligado ao número 2 de hept. E hept na tabela periódica quer dizer 7 átomos de carbono. Na tabela periódica, desculpa aí, né, gente? Tabela periódica o quê? A tabela de nomenclatura da IUPAC. Então o prefixo hept é indicativo de 7 átomos de carbono. O AN quer dizer que a ligação é simples. Então você vai ter que ter 7 átomos de carbono com ligação simples
e um radical lá no número 2, formado por apenas um carbono. Ou seja, um carbono ligado ao número 2 da sequência de 7. Tá aí, né? Já montamos. Na sua alternativa da letra B, né? Deixa eu tirar minhas observações aqui. Na sua alternativa da letra B, então, a sua cadeia principal é formada por pente. E o prefixo pente significa dizer 5 átomos de carbono. 5 átomos de carbono com ligação simples. E você vai ter di duas vezes met, um carbono, duas vezes um carbono. Onde vai ter um carbono? Um deles no 2, o outro no 4. Então, escreva 5 átomos de carbono e um radical no 2 e um radical no 4. Montou sua cadeia. 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, 4. Tanto faz contar da direita ou da esquerda, né? Vai dar a mesma forma. Na alternativa da letra C, tirar minhas observações aqui, né? Na alternativa da letra C, sua cadeia principal já é oct. Oct que significa dizer 8 átomos de carbono com an ligação simples. Nesses 8 átomos de carbono, nós vamos ter di duas vezes met, um carbono. Então, duas vezes um carbono. Os dois estão ligados ao número 2. Então, vou colocar um para baixo, um para cima. Et significa dois carbonos. Onde é que nós vamos ter dois carbonos? Dois carbonos ligados ao número 3. Ok? Então, a sua estrutura vai ficar oct, 8 átomos de carbono. Eu escolhi começar aqui do lado esquerdo, mas se você quisesse, poderia começar do lado direito, não tinha problema. Esse ia ser o seu 2, esse ia ser o seu 3. No meu caso, não, né? Eu coloquei aqui, ó, 2,2. Então, duas vezes um carbono no 2. E no carbono número 3, et. E et significam 2 átomos de carbono. Tá aí. Na alternativa da letra D, já coloquei, foi a resposta para você, met significa um carbono, né? O an, ligação simples, o O, hidrocarboneto. Aí de um lado ele tem prop. Prop significam 3 átomos de carbono. Deixa eu apagar logo aqui. Vai ficar melhor para a gente entender que eu estou falando só desse. Prop significam 3 carbonos. Met significa um carbono. Et, 2. E but. But significam 4. Então quer dizer que nós vamos ter 4 de um lado, 2 de outro, 1 de outro e 3 do outro. E quem vai estar no meio é um carbono. Então tá aí o meu carbono. De um lado eu vou colocar but, tá aí, ó, but, os 4. Do outro lado, prop. Do outro lado, et. E de outro lado, 1. Ou se você quiser, você pode, né, abrir um pouco mais essa cadeia condensada aqui, estrutural condensada. E você pode desenhá-la totalmente expandida. Eu vou fazer totalmente expandida para ver se você entende o que eu estou falando. Então, esse daqui é o meu carbono 1, é o meu metano. É esse aqui o carbono central. Na hora que você falou but, eu coloquei 4 de um lado. 2, 3, 4. Na hora que estava et, eu coloquei 2 do outro. Ó. Na hora que tinha met, 1 do outro. Na hora que tinha prop, aqui, ó, 1, 2, 3. Então, você pode montar condensada, pode montar expandida, o importante é que você consiga montar a cadeia, tá certo? E lembrando que para montar essas cadeias, a única coisa que eu preciso saber é da nossa tabelinha lá da IUPAC para saber quantos carbonos significa cada prefixo indicativo aí, tá certo? Então, ficaram 4 de um lado, 1 do outro, 3 de um lado, 2 do outro. Tá aí, montamos a nossa cadeia. Tudo limpinho aí, para quem quiser tirar seu print, né? Certo? Tela limpa. Próxima questão, questão número 4. Na questão número 4, a nomenclatura para a estrutura seguinte. Aí você já sabe que você vai procurar contar o maior número de átomos de carbono possível e deixando os radicais mais próximos. Então todo mundo está vendo que do lado direito está mais próximo os radicais. Então alguém pode pensar em contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, é para aparecer um 8. 8 e 9. Mas se você prestou atenção, pode começar de outra extremidade aqui, né? Você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Então já aumentou. Se já aumentou, ela é a correta. Esquece a contagem anterior. Certo? Já ficou maior. E nós vamos ter radicais aonde? Uma vez no 4, uma vez no 5 e mais 2 no 4. Então, essa é a nossa cadeia principal. Teve radical. Todo mundo sabe que um carbono se chama met, radical íon. Então, você vai ter dimetil, que é no 4 e no 5, e 2 carbonos a gente sabe que se chama et, radical íon. Então, o nome correto tem que ser, lembre que é na ordem alfabética, então primeiro é et. Et em que número? No número 4. Então, procura 4 et. E só tem essa opção com 4 et, né? Você já vai direto. 4,5 metil, então di, duas vezes um carbono. 10 carbonos, dec. Ligação simples, an. Alternativa correta, letra B. Tá aí, né? Limpar a tela para quem quiser tirar um print, fica à vontade. Tá aí sua questão número 4. E vamos para a questão número 5. Questão número 5, da mesma forma. Se você conta daqui 1, 2, 3, um radical no 3. Mas se você conta daqui, ó, 1, 2, radical no 2. Ou você pode contar daqui, ó, 1, 2, 3, radical no 3. 1, 2, 3, 4. Então quer dizer que aqui está melhor. Essa vai ser a sua cadeia principal, ó, porque ela tem um maior número de átomos de carbono. Será que todo mundo está acompanhando? Todo mundo está entendendo? Porque se você conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou 5, esquece esses dois, aí já seria 6, 7, né? 8. Ou, tenta daqui, ó, 4, 5, 6, 7. A outra deu 8, então já sabe que essa daqui está errada. Mas se você prestou atenção, você pode começar aqui de baixo, ó, que vai ficar maior ainda, meu povo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mais para cá pode ser 7, 8 e 9. Aqui, 6, 7, 8. Então, deu maior anterior. Deu maior anterior, já sabe que ela é a sua cadeia principal. Dá só uma organizada um pouco melhor aqui, né? 7, o 8 e o 9. Nossa cadeia principal. Teve um carbono como radical no 3. Vamos procurar mais. Teve 2 átomos de carbono como radical ligado ao número 6. E ainda teve 3 átomos de carbono como radical ligado ao número 5. Então, na nomenclatura tem que ter 3 metil, porque um carbono é met. Tem que ter 6 et, 6 etil. E ainda tem que ter 5, 3. 3 se chama prop. Então, a nomenclatura e em ordem alfabética. Então, vamos procurar 6 etil. 6 etil, ó. 6 etil, 6 etil. Eita, quais são, hein? 6 etil. Depois de 6 etil, você vai vir para cá, ó. 3 metil. Opa. 3 metil. 3 metil. E 3 metil. Já diminuiu, né? Só pode ser 3. 5 propil. 5 propil. 5 propil. Mas a letra B não estava, né? Então esquece a letra B aí. 5 propil, 5 propil. 9 carbonos, non. Então vamos procurar oct, não. Nonano. Letra D era oct também, ó. Tá vendo? Então ficou errado. Engraçado, se você prestou atenção, octano, propil, metil, letra A e letra D exatamente iguais, né? E a nossa alternativa correta, já que tinha 9, não. Então, nossa alternativa correta, letra C. Dá uma limpada na tela aqui, para quem quiser tirar o print. Né? Fica à vontade. Questão número 5 está aí. Vamos para a próxima questão, questão número 6. Questão número 6. O nome do composto formado pela união dos radicais et. Então, você tem que saber que et significam 2 carbonos. But significa 4. O que é esse TES? TES é para você saber que é um carbono terciário desses 4. Porque se eu falo N-butil, N-but quer dizer que eu vou ter os 4 átomos de carbono, assim, né? De uma linha reta.
E se ele é íon, é porque ele é um radical, é porque falta alguém ligar aqui para completar as 4 ligações desse carbono. Esse ia ser o N-butil. No lugar do N-butil, a gente pode ter o sec-butil. Se ele fosse sec-butil, quer dizer que aqui ia ter o hidrogênio para completar os 4, né? Completar as 4 ligações. E num dos 2 carbonos aqui, que são secundários, iria faltar uma ligação. É o sec-butil. Se ali é tesse-butil, quer dizer que eu vou pegar os 4 átomos de carbono e vou tirar um da ponta aqui, pode ser de um lado ou do outro, e vou colocá-lo no meio para que fique um carbono terciário. E é esse carbono, já que é tesse-butil, é esse carbono que vai fazer a ligação, é nele que vai estar faltando alguém. Então a nossa estrutura fica assim. Todo mundo sabe que as unidades de valência do carbono, né, sp3, são equivalentes. Então você pode pegar esse CH3, colocar aqui para cima, e você deixa a valência livre aqui. Pronto. Tá aí o seu tesse-butil. Ok? Então, né, vamos montar organizadinho, para ficar melhor, para todo mundo entender. Então você vai ter etil, que são 2 átomos de carbono como radical, certo? É o et, porque são 2, o il, porque é radical, ligado ao tesse-butil. Tesse, você já sabe que é o terciário, but são 4, tá aí. Então agora, né, você já tem o etil mais o tesse-butil, e na hora que você juntar os dois, é só ligar um carbono aí ao outro, que estão faltando as valências. E você montou a sua cadeia. Agora, a sua cadeia, esse representa o carbono 1, carbono 2, 3 e 4. Ficou um carbono como radical no 2, outro carbono como radical no 2 de novo. Então, na nomenclatura, 2,2. Di porque é 2 vezes, di porque foi 2 vezes, metil porque é um carbono como radical, e but porque no total são 4 na cadeia principal. Essa é a nomenclatura correta e a sua alternativa correta está na letra A. Vamos limpar a tela aqui, né, para quem quiser ficar com o print direitinho. Limpar a tela aqui, pronto. Pode tirar o print da sua 6ª questão e vamos para a próxima. Questão número 7. Então, com relação ao composto abaixo, o nome dos radicais ligados ao carbono terciário. Então, seu trabalho é descobrir quem é o carbono terciário. Sabemos que esse é primário porque só está ligado a um carbono. Secundário está ligado a 2 outros átomos de carbono. Esse é terciário porque está ligado a 3, quaternário porque está ligado a 4, primário porque está ligado a apenas um átomo de carbono, e primário, né? Secundário porque está ligado a 2 e primário está ligado a 1. Então, esse é o nosso carbono terciário. Se esse é o nosso carbono terciário e ele quer saber os nomes dos radicais ligados ao carbono terciário, então tem que dar o nome dessa parte aqui. São 2. Como é que se chama 2 na tabela? Et, radical, il. Tenho que dar o nome desses 3. Como é que se chama 3 na tabela? 3 se chama prop, radical, il. Ele é o N-propil porque está numa cadeia normal, a valência está no carbono da extremidade. Se desses 3 estivesse no meio, seria o sec-propil, né? Ou isopropil, porque o iso quer dizer igual e separa partes iguais. Ia ser CH3 de um lado e CH3 do outro, né? Para você entender melhor, seria assim, ó. A valência livre no do meio, 3 de um lado, 3 do outro, e o H aqui. Então pode ser chamado de sec-propil e, de preferência, isopropil. E ele já é representado até assim, quando a gente vê com geometria, um pouquinho de geometria, já fica assim, ó. Normalmente fica representado assim, o isopropil. Iso, iguais. O igual quer dizer que é CH3 de um lado e CH3 do outro. Certo? Então isso aí representaria o nosso isopropil. Mas no caso aqui é N-propil, porque está no carbono da extremidade. E aqui o nosso conhecido da questão anterior, né? 4 carbonos se chama but, só que dos 4 está ligado ao terciário, então é o tesse-butil, certo? Tesse-butil. Deixa eu apagar minhas observações aqui, fica melhor para quem quiser tirar o print da questão. Então você vai ter quais são os radicais ligados ao carbono terciário, você vai ter etil, né? Então pode ser o 1, o 8, o 16, pode ser qualquer um desses 4. Depois do etil você vai ter o N-propil, N-propil, e por último tesse-butil, tesse-butil, opa, tesse-butil aqui, ó,
S-butil aqui, ó. Aqui era N-butil. Então, a alternativa correta para vocês aí, a alternativa do item, né? O item 16. Certo? Quem quiser tirar o print, tira aí o print da questão e vamos para a questão número 8. Nosso vídeo está ficando longo, né? E vamos terminar essa lista ainda hoje. Dentre os compostos cujos nomes constam nas alternativas abaixo, aquele com maior número de carbono secundário. Minha gente, se eu quero uma alternativa com maior número de carbono secundário, quer dizer que quanto menos radical tiver, melhor. Porque cada radical que eu tenho quer dizer que o carbono vai ser terciário ou quaternário. Então, quando você olha para a alternativa A, que tem 2,3 dimetil, já está dizendo que tem 2 radicais ligados a 4. Isso aqui não vai ter nem carbono secundário. Se você quiser, você monta aí, mas nem, né? Olha aí, ó. Tá 1, o 2, o 3 e o 4. Um radical no 3, outro radical no 2, não teve nem carbono secundário, ó. Teve primário, porque está ligado em 1, terciário ligado em 3, terciário, primário, primário e primário. Alternativa da letra B, 3-metil. Então já sabe que tem um radical ligado em 5. Pente são 5. Monte sua estrutura, então você vai ver ó, que é um carbono primário. Esse daqui, secundário, está ligado a 2 outros átomos. Terciário, secundário, primário, primário. Então secundário só teve 2, certo? Alternativa da letra C, tem um radical, 2-metilpentano, 3-metilpentano. A diferença é que o radical mudou da posição 3 para a posição 2. Já é um caso aí de isomeria plana de posição que nós vamos ver bem depois nos nossos conteúdos, né? O radical saiu do número 3 e o radical está no número 2. Eu tenho um carbono primário, carbono terciário, porque está ligado a 3 outros átomos de carbono, primário, secundário, secundário, primário. Então, secundário de novo apenas 2. Na alternativa da letra D, X, 6 átomos de carbono, uma ligação simples, nenhum radical. Olha, nenhum radical. Provavelmente ela vai ter o maior número de átomos de carbono secundários. Então, carbono primário, secundário, 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 primário. Secundário, no total, nós tivemos 4 átomos de carbono secundários. Secundário, todo mundo sabe que isso é o carbono que está ligado a 2 outros átomos de carbono. Dimetil but, but são 4, metil, né, di, 2 vezes, metil, um carbono. Um carbono como radical 2 vezes, todos 2 no número 2. Então, né, vai ficar assim, ó. E você teve um carbono que é quaternário, primário, secundário, apenas 1. Qual dessas cadeias tem o maior número de átomos de carbono secundário? A alternativa D. Deixa eu limpar a tela aqui, porque se você quiser, né, você tira o print da tela aí com a sua resposta correta. Tudo montado aí e justificado para você, tá certo? Então, alternativa correta, alternativa da letra D. Próxima questão, questão número 9. Temos aí uma cadeia bastante ramificada, né? Assinale a estrutura seguinte e considere as regras de nomenclatura da IUPAC. Determine a opção que indica as cadeias laterais ligadas aos átomos de carbono de números, respectivamente. Então, ele quer ligado ao número 4 e depois ao número 5 da cadeia hidrocarbônica principal. Quem é a nossa cadeia principal? A nossa cadeia principal é aquela que tem o maior número de átomos de carbono e que os radicais aparecem, né, nos menores números possíveis, com o maior número de radicais possíveis. Então, alguém pode pensar em contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Então, já ficou melhor de linha reta, por enquanto. Não quer dizer que é a correta não, viu? 8. Mas poderia ser 5, 6, 7. Poderia ser 7, 8. Então, de todo jeito está dando 8, então, por enquanto, deixaria essa daí, né, como principal. Mas se alguém prestou atenção, nós podemos contar de outra extremidade e obter um maior número possível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, essa é a nossa cadeia principal. No carbono número 4 ficaram 3 como radical. No carbono número 5 ficaram essas daqui, ó. Então, todo mundo está vendo que aqui tem 3 e todo mundo sabe que 3 se chama prop,
radical IU. Se é o primeiro dos três, ele é o N-propil. Aqui não, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Se são 4 átomos de carbono, but, radical IU. Só que dos 4 aqui, ó, dos 4, né? Vou até fazer assim para ver se todo mundo entende aqui o que eu estou querendo dizer. É que nesses 4 aqui, ó, olha, minha gente, prestem atenção. Aqui todo mundo sabe que é um carbono. Só tem uma ligação para completar 4, faltam 3. Carbono tem uma ligação para 4, faltam 3. Porque 3 hidrogênio com mais 1 dá 4. Esse daqui já tinha 1, 2, 3, né? Falta apenas um hidrogênio. E aqui, deixa eu tirar esse daqui, ó. E aqui todo mundo, ó, 2 ligações, então aqui faltam 2. Quer dizer que esse meu radical aqui, ó, olha só, gente, ele ficou com CH3 aqui numa ponta, CH3 na outra ponta. Lembra na questão que eu falei do iso? Iso porque ele separa em partes iguais. Então esse daí é o nosso isobutil, tá ok? Então você vai procurar no 4 propil, no 5 isobutil. E você já viu aí que é a alternativa da letra A. Deixa eu limpar a tela para quem quiser ficar com o print aqui direitinho. Pode tirar o print da sua questão aí. Então você ficou com esses dois radicais, né? Esse seria o radical ligado ao número 5 e esse o radical ligado ao número 4. Acho que fica melhor você deixar a numeração para vocês aí. Tá ok? Pronto. Tá aí sua questão número 9. Próxima questão já é a questão de número 28. Um hábito comum é enrolar pencas de banana em mamões verdes em jornal para que amadureçam mais rapidamente. Durante o amadurecimento das frutas, há a liberação do gás eteno. 2 átomos de carbono em ligação dupla. E também é responsável pela aceleração do processo. Então você tem os dados de massa molar, né? A massa molar do carbono, massa molar do hidrogênio e a do carbono. A respeito do gás eteno, se é o eteno, então vamos montar a cadeia do eteno, certo? Et significa 2, o em ligação dupla, então tá aí, montado o eteno, tá ok? Montamos a cadeia do eteno. Ele é um hidrocarboneto aromático? Claro que não, porque aromático é quando você tem um anel benzênico. Ele é um alcano? Não é um alcano, porque o an quer dizer que só tem ligação simples num hidrocarboneto de cadeia aberta. Aí ele é um alceno. A massa molar dele é 30? Não sei, vamos fazer. Cada átomo de carbono está aqui, ó. Cada carbono vale 12. Quantas vezes ele apareceu? 2. Então a forma molecular dele é o C2H4. Cada carbono é 12 vezes 2. Cada hidrogênio, a massa é 1 vezes 4. A massa molar dele é 28 e não 30. Ficou falso também. Apresenta a forma molecular C2H4. C2H4, já está correto. E ele é mais conhecido como etileno. Tudo bem, vai que alguém não saiba disso, né? Vai que alguém não sabe que o gás eteno é conhecido como etileno. Mas, por enquanto, já achou a forma molecular correta. Ó. Tem forma C, olha só, CH3CH3, então você já viu que é falso também. Até por falta de opção. Se você não sabe que ele se chama etileno, mas você já viu que a sua alternativa correta é a letra D. Então, né, deixa eu tirar aqui, ó, as observações para quem quiser ficar com o print direitinho aí. Tá aí sua questão. Sua questão número 28, vamos para a questão número 29. Sua questão 29 deu os nomes, segundo a IUPAC, para os seguintes alcenos. Alceno, hidrocarboneto de cadeia aberta com ligação dupla. O en quer dizer dupla, ok? Então, né, se o en significa ligação dupla, você já sabe que a ligação dupla tem que fazer parte da cadeia principal. E você vai começar a contar a partir dela. Então, esse é o 1, o 2, o 3, o 4. Radical no 3. Então, o nome é... Como é que se chama um carbono? Um carbono se chama met. Se ele está no número 3, então 3-metil, porque o I é radical. 4 se chama but. 1 é a posição da ligação dupla, né? E dupla se chama en. Então, ó, ligação dupla no número 1. Esse número 1, se você por acaso não colocá-lo, né, dá para aceitar. Então ficaria 3-metilbuteno. Mas, de preferência, coloque o número 1, porque pode estar no 1 ou poderia estar no 2, certo?
tem mais de uma posição para a ligação dupla, então é bom colocar um número. Da mesma forma, na alternativa da letra B, já que trata-se de alceno, então a ligação dupla tem que fazer parte da cadeia principal. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 5. Ficou maior em linha reta. Então, esses dois átomos que estão ligados ao número 2 vão ser o radical. E 2 carbonos se chama et. Radical il. Então, é etil ligado ao número 2. Quer dizer que o nome vai ficar 2-etil 5. Pente. Ligação dupla em hidrocarboneto O. Ok? Como é um alceno, o número de átomos de hidrogênio é apenas o dobro do número de átomos de carbono, né? Alceno é apenas CnH2n. Perdeu o mais 2 lá da fórmula do alcano porque teve que tirar 2 hidrogênios daqui. Para poder, né? Porque na hora que eu tiro esses dois, é que eu posso montar a ligação dupla. Então, na minha forma geral, é somente o número de hidrogênios é o dobro do carbono e pronto. De novo, então, vou começar da ligação dupla, que é a mais importante aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Então, deixa linha reta que fica melhor, né? E você tem um carbono como radical no 5, um carbono como radical no 5 de novo. Já sabe que um carbono se chama met, radical il. Então, é 5,5 de metil. No 4 você tem 2, e 2 se chama et, radical il. Então, o nome correto, né? Lembre que é em ordem alfabética, vai ficar 4-etil, 5,5 dimetil 6-ex, ligação dupla em. Então, essa é a nomenclatura correta e eu vou tirar minhas observações aqui, né? Que é para quem quiser tirar um print da tela aí. Ficou tudo bonitinho aí para você, né? Sua resposta. Vamos para a próxima questão, questão número 30. Qual a forma estrutural dos seguintes compostos? Então, você tem que saber que met significa um carbono, pent significam 5. O en quer dizer ligação dupla. Então, quer dizer que você vai ter 5 carbonos com ligação dupla no número 1 e um carbono como radical no número 4. Está montada aí sua alternativa da letra A, certo? Feito a letra A. Letra B você tem di. Di quer dizer duas vezes. Met, um carbono. Duas vezes um carbono. But significam 4. O en quer dizer ligação dupla. Dupla onde? No número 2. Então, coloca 4 carbonos como? 4 carbonos. Ligação dupla no 2. E aqui dimetil. Um carbono como radical duas vezes. Você não pode inventar, não tem número, eu vou colocar no 1. Não, porque se você colocar no 1 não é radical, porque isso aqui é um carbono secundário, só está ligado em 2. Então isso aqui não seria radical, isso aqui seria um carbono primário. Só é radical quando ele está ligado num carbono que é terciário ou quaternário. Então eu coloco aqui, porque agora é um carbono terciário, agora isso aqui é um radical. Esse meu carbono aqui é radical, agora é metil. Só que eu tenho dimetil. Então eu vou colocar aqui nesse mesmo carbono, posso? Posso colocar? Não, porque aí o seu carbono ficou com 5 ligações, está errado. Não pode. Se não pode nesse, pode no da ponta? Não, porque é carbono secundário. Não é radical, só é radical quando fica carbono terciário ou quaternário. Então, lógico que tem que ser nesse daqui. Ó. Então, quer dizer que o dimetil, na realidade, ele está no 2 e no 3. E por que não colocaram o número 2 e o 3? Porque não tem outra posição que você coloque esses radicais para dar certo. Você viu que se eu coloco no número 1 não é radical. Se eu coloco no número 4 não é radical. Se eu coloco duas vezes no 2 não pode porque o carbono fica com 5 ligações. Então a única posição possível é o carbono 2 e o 3. E se não tem outra opção a não ser o 2 e o 3, eu não preciso dizer que é o 2 e o 3, porque ele é o único que dá certo. Então quem está montando é que tem que prestar atenção. Então nossa alternativa B, né? Vamos fazer direitinho, ela fica assim. Vai ficar melhor para você, né? Tirar o print lá, ficou com a cadeia mais bonitinha, mais organizada, certo? Deixa eu limpar minhas observações. Alternativa C. Na alternativa da letra C, você tem et. Et são 2 carbonos. Só que é 2 vezes 2 carbonos. 2 vezes no número 4. Então, você já sabe que no carbono 4 vai ter 2 para cima e 2 para baixo. Metil é um carbono no número 2.
Então, no número 2, você vai ter um carbono que pode ficar para baixo ou para cima. No total, sua cadeia é X. 6 átomos de carbono com ligação dupla no 2. Ligação dupla no 2, 6 carbonos, um carbono como radical no número 2 e 4 carbonos, 2 para cima e 2 para baixo no número 4. Então está aí a sua cadeia, né? Não sei até que ponto minhas observações aqui vão ajudando ou vão atrapalhando. Às vezes eu acho que atrapalha porque fica muita informação aí. Espero que tenham compreendido. X, 6 átomos de carbono. O N no 2, então dupla está no 2, né? Metil, um carbono no 2. 4,4 de etil quer dizer que no carbono 4 tem etil para cima e etil para baixo, certo? Alternativa da letra D, você tem oct, 8 carbonos, dupla no 3, trimetil, 3 vezes 1, uma vez no 6, 2 vezes no 7. É isso que está me dizendo. E ainda tem 2 carbonos ligados ao número 5. Então, nossa cadeia tem que ter 8, certo? 8, dupla no 3. Aqui, ó, 1, 2, 3, dupla no 3. Tem que ter trimetil 677. Então, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Trimetil, tá vendo? Ó? Trimetil. E ainda tem que ter et, 2 carbonos no número 5. Tá aqui, ó. 2 carbonos no número 5. Então, montamos a nossa cadeia, né? Deixa eu limpar tudo aí. Quem quiser, tira o print da questão, bonitinha aí. Questão 30, questão 31. Eita, nós passamos da barreira de 1 hora, minha gente. Vamos cuidar em terminar isso. Da substância de forma estrutural plana, tá aqui a forma estrutural plana, é correto afirmar, né? Apresenta cadeia carbônica aberta, sim. Cadeia ramificada, sim. Por que é ramificada? Porque aqui é primário, aqui é terciário, terciário, primário e primário e primário. Então você tem um carbono terciário, aquele que está ligado a 3 outros, e quando tem carbono terciário quaternário, a cadeia é ramificada. Saturada quer dizer ligação simples entre os átomos de carbono, então já ficou falso. É um hidrocarboneto? É. É hidrocarboneto porque é formado exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio, então é hidrocarboneto. Com cadeia carbônica fechada, fechada não. É o dimetil, 2 vezes 1, but, 4, tá vendo? E ligação dupla no 2. Pela forma pela forma atual, então esse 2 tinha que estar antes do N, tá certo? Mas tudo bem, ele é o dimetil 2-buteno, sim. Ele é um alcano? Não é o AN, porque o AN quer dizer ligação simples. Apresenta 2 radicais et quer dizer 2 carbonos. 2 carbonos como radicais, 2 juntos. Aqui não, ele apresenta um carbono como radical 2 vezes. Cuidado para não confundir. Então, só a alternativa correta, letra C. Deixa eu tirar minha bagunça aqui, né, das observações. Tá aí sua questãozinha, né, respondida corretamente. Se você quiser, ainda dou uma ajuda aqui, coloca assim, ó, 1, 2, 3, 4. E o nome seria 2,3 dimetil but, porque são 4. O En está no número 2. E ele é um O porque é um hidrocarboneto. Trata-se aí de um alceno. Mas todo mundo sabe que o alceno ele é um dos hidrocarbonetos. Ok? O En quer dizer que tem ligação dupla numa cadeia aberta. Um hidrocarboneto assim. Por que não precisa colocar o 2 e o 3 no nome? Porque não tem outra posição para ser radical a não ser no 2 e no 3. Alternativa correta, essa daí. Tá bom? Próxima questão, né? Vamos apagar tudo aqui logo. E vamos para a próxima questão, questão número 32. Sobre o composto cuja forma estrutural é dada abaixo, aqui a forma estrutural dada abaixo, faz as afirmações, é um alceno? É sim. Por que é um alceno? Porque tem ligação dupla. E se ele tem ligação dupla, né? Esse é o meu carbono principal, é o carbono número 1. Número 2, número 3, 4, 5. 5, 6. Então já sabe que esse daqui sai. Essa é a cadeia principal, certo? Ficou um radical no número 4
um radical no número 3 e 3 carbonos como radicais no número 2. Né? Então, todo mundo sabe que um carbono se chama met, radical IU. Então, você já tem 3,4 dimetil. Mas ficou muito longe aqui, deixa eu aproximar um pouco. 3,4 dimetil. No carbono número 2, você tem 3. 3 se chama prop, radical IU. Se você observou, ficou no do meio e ficou dois lados iguais. Dois lados iguais é o isopropil. Ligados em 6. 6 se chama X. Ligação dupla no número 1. O hidrocarboneto O. 3,4 dimetil 2 isopropil X1-eno. Seria a nomenclatura correta. Ok? Possui 3 ramificações diferentes entre si? Tem 3 ramificações diferentes entre si? Não. Então, falso. Não é diferente entre si. Apesar de ter forma molecular C11H22, é isso mesmo? Teve forma molecular quanto? C6. Se ele é um alceno, vai ser o dobro disso. Né? Aqui, peraí, presta atenção, né, gente? Desculpa aí. C6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, sim, ele vai ser o C11, no total aí, C11, dobro de 11, 22. Então, C11, 22, está correto. Apesar de ter forma molecular C1122, não é um hidrocarboneto. Ele é um hidrocarboneto. Então está errado aqui esse não. Ele é um hidrocarboneto, ele é um alceno. Mas alceno a gente sabe que ele é um tipo de hidrocarboneto. Hidrocarboneto, compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Se é um alceno, é um hidrocarboneto de cadeia aberta com ligação dupla. Então ficou falso esse não aí. Possui total de 4 carbonos terciários. 4 carbonos terciários, né? Vamos ver aí se ele tem 4 carbonos terciários. Então você tem carbono, deixa eu dar uma limpada aqui. Porque está muito bagunçado, vamos limpar tudo. Ele quer, possui o total de 4 carbonos terciários. Então vamos ter um primário, um terciário, aqui outro terciário, terciário, primário, primário, secundário, primário, 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 ligado em quantos? Ligado em 3, terciário de novo. Então, terciário teve 1, 2, 3 e 4. Então, é verdadeiro também, né? Então, ficou um alceno e esse. Então, a alternativa correta, letra A. Eu vou apagar tudo para ficar bonitinho para você aí, né? Pronto. Aí, sua resposta é a questão 32 e vamos para a questão 33. Vamos aumentando a velocidade aí que o tempo está passando. Tem-se uma amostra gasosa formada pelos seguintes compostos, ó. Um carbono é met, então é metano. 2 carbonos, etano. Como tem só o dobro, então ligação dupla é o eteno, etano, propeno e propano. Então você tem, né, esses gases aí todos na sua amostra gasosa. Se 22 gramas, o que é grama? Grama é a massa. 22 gramas dessa amostra ocupam um volume de 24,6 litros. Pressão 0,5 atm. Temperatura 27 graus. E ainda você tem a constante dos gases aqui, ó, constante do gás ideal. Então já deu para você saber que vai ter que usar a equação de Clapeyron, né, minha gente? Conclui-se que trata-se de qual gás? Para você saber qual é o tipo de gás, cada gás desse, né, tem uma fórmula diferente. Se ele é o etano, etano é o C2, uma ligação simples, então é o dobro mais 2, 2 vezes 2 dá 4, mais 2, 6. Metano, 1, né? 1 aqui, então, dobro de 1, 2 vezes 1, 2, 2 mais 2 dá 4, é o CH4. Propano, C3, 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 2 dá 8. Propeno, C3, só o dobro, porque agora é o E, é dupla, só o dobro, é alceno. Eteno, são 2, se é o E, é alceno, é só o dobro. E 2 vezes 2 dá 4.
Alcano era o dobro, alcano é CnH2n mais 2, alcano, dobro mais 2. Alceno perde 2 para montar a ligação dupla. Então, foi assim que eu chego nas fórmulas. Mas entenda, aqui na sua questão, né, conclui-se que trata-se de qual gás? Cada gás tem uma fórmula molecular diferente. Se cada gás tem uma fórmula molecular diferente, ele vai ter uma massa molar diferente. Se cada um tem uma massa molar diferente, para saber o tipo de gás, eu vou ter que saber qual é a massa molar do gás em questão. Então, eu vou utilizar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Vamos primeiro descobrir o número de mols, porque número de mols é a massa dividido pela massa molar. Aí, se eu quero a massa molar, né, vai ser a massa dividido pelo N, pelo número de mols, porque se ela está dividindo, ela passa multiplicando, e quem multiplicar passa a dividir. Então, a minha massa molar vai ser a massa da substância dividido pelo número de mols. Então, a massa molar é a massa da substância, que é 22 gramas, dividido pelo número de mols. Se aqui dissesse 2 mols, então era só dividir logo por 2 mols, e eu já ia saber o meu resultado e pronto. Como ele não me disse o número de mols, eu tenho que achar o número de mols. E como é que eu vou achar o número de mols? PV/nRT, né? Equação de Clapeyron. Professor, como é que eu ia lembrar de tudo isso? Olha aqui o R, ó, dizendo para você que tem que usar a equação de Clapeyron, né? Então ficou bem simples. Na hora que ele deu o valor do R aí, não tem para onde correr. Equação de Clapeyron, né? Então vamos montar aí nossa equaçãozinha de Clapeyron. Veja, estou colocando aqui direto, espero que você tenha compreendido de onde veio as coisas, né? Equação de Clapeyron, por você nunca rezei tanto, né? Então, quem é a pressão? Ó, sua pressão estava aqui, ó. Olha a questão, pressão 0,5 atm, já veio até em atm para ficar mais fácil. Ninguém pode nem reclamar. 0,5 atm, volume 24,6 litros. O N é o número de mols que nós não temos. O valor do R, está aqui o R, para ninguém reclamar, dizer que não lembra. E é obrigado você lembrar, a questão não precisava te dar isso aqui não. O R é uma constante, se é constante você tem que saber qual é o valor. Temperatura 27, mas lembre que tem que transformar em Kelvin. Então, você pega o 27 para transformar em Kelvin, soma 273. Por isso que a nossa temperatura é de 300 Kelvin. Todo mundo sabe que para resolver multiplica 0,5 vezes 24, que deu 12,3. 0,082 vezes 300, que deu 24,6. Está multiplicando o N, se está multiplicando, passa a dividir. Você tem 0,5 mols. O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então, a massa molar vai para cima, o número de mols vem para baixo, né? Então, quer dizer que você vai ter 22 dividido por 0,5. Por isso que a sua massa molar é 44. Se a sua massa molar é 44, seu trabalho agora é descobrir qual das substâncias aí apresenta uma massa molar que vale 44. Então, tem que fazer a massa molar de todas as alternativas. Etano, né? Quem é o etano? Etano é o C3, ó. Et são 2 carbonos, uma ligação simples. Então, ele vai ser C2H6. A massa molar é 30, não pode ser a letra A. Metano, CH4. A massa molar é de apenas 16 gramas por mol. Letra C, propano. São 3 átomos de carbono, ligação simples. Então, 12 vezes 3. Todo mundo sabe que a massa do carbono é 12, massa do hidrogênio é 1. Vezes 3, porque tinha 3, vezes 8, porque no total são 8 hidrogênios. E a massa deu 44, você já achou sua alternativa correta. Mas só para justificar, vamos fazer a letra D, né? Que é o propeno, o N é ligação dupla. Então, se N é dupla, diminuiu 2 hidrogênios, cada hidrogênio, né? Então, cada hidrogênio é 1, só diminuir 2. E o eteno vai ser semelhante ao etano, só que como é dupla, diminui 2 também. Então, tá aí, ó, sua fórmula molécula, sua forma estrutural e as massas molares. Qual foi o que deu 44? Letra C, é o gás propano. Nossa alternativa correta está aí para quem quiser tirar um print. Questão 33. Vamos cuidar que o tempo está passando e a aula está longa demais. Vocês vão perdendo a atenção, né? Já começa meio sem vontade, que é aula de química e tal, aí já não tem essa vontade, e ficando longo, aí piora. Questão 34. A forma molecular do composto nona. Nona é só você saber que non significam 9 átomos de carbono. Di, 2 vezes. En é dupla, 2 vezes dupla. Então, isso aqui é um alcadieno, né?
A gente chama de alcadieno. O que é alcadieno? Alcadieno é um tipo de hidrocarboneto. Só que é um hidrocarboneto que ele tem duas duplas. Uma delas no número 3, outra no número 5, em um total de 9 carbonos. Então pronto. Coloca 9 carbonos, dupla no 3 e dupla no 5. Só isso. Questão bem simplesinha, né? Então tá aí. Nona. Nona dieno. O nó significa 9, 9 átomos de carbono. Se ele é um alcadieno, então é CnH2n, H2n menos 2. Então o N, né? O nó era 9, 2 vezes 9, 18, 18 menos 2, 16. Já descobriu sua fórmula aí. E quem quiser, de preferência, desenha a cadeia, né? Até porque vocês estão começando agora, então desenha a cadeia que fica mais fácil. Tá aí, ó. 9 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7, o 8 e o 9. Desenha a cadeia, tá aí tua ligação dupla começando uma no 3, a outra começando no 5. E no total, C9H16, para ninguém ter dúvida, certo? Montamos a cadeia, questão bem simples, está aí, né? Questão número 34, vamos para a próxima, questão número 35. Questão 35, as moléculas do 2-metil, met, 1 carbono, but, são 4 carbonos, dieno, 2 duplas, uma no 1, outra no 3, entendeu? Então você vai ter 4 átomos de carbono, dupla no 1, dupla no 3, radical no 2. Pronto. Possui cadeia com 5 átomos de carbono. Vamos lá, estamos vendo que é 5. Quantos átomos de hidrogênio? Quantos átomos de hidrogênio? 2 para completar 4. 3 para completar 4. Já tem 4 ligações, 1 para completar 4 ligações e 2. Então, no total foram 2, 4, 5, com mais 3, 8. Se ele é um alcadieno, ele é CnH2n menos 2. Então, são C5, 2 vezes 5, 10, 10 menos 2. Então, ele é o C5H8. Certo? Outra forma de descobrir. Mas, quem quiser, vou desenhar a cadeia direitinho aqui, né? Tirar minha bagunça daqui de observações e deixar aqui para você ver que são 8 átomos de hidrogênio. Mas poderia ter feito simplesmente assim, CnH2n menos 2, porque trata-se de um alcadieno. Essa é a forma geral de um alcadieno. O que é um alcadieno é quando você tem um hidrocarboneto com duas duplas, duas ligações duplas. E nossa alternativa correta, né? 8. Tá aí. Próxima questão, questão número 36. O nome correto, segundo a IUPAC, né? Então, nossa tabelinha lá da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada para o Composto. Tem duas duplas, é alcadieno de novo. Começa a contar de que lado? Do lado mais próximo do radical. Então, esse é o carbono 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6 e o 7. Aqui, ó, só ia dar 5, 6. Mas mesmo assim aqui não tem dupla, do outro lado tem. Então tem que pegar o lado da dupla, que é o lado principal. Certo? Então pega as ligações duplas aí. Ficou radical no número 2, um radical de novo no número 4 e mais 2 átomos de carbono como radical no número 4. Certo? Então você ficou com um carbono, todo mundo sabe que um carbono se chama... Eita, minha letra aqui não está boa, né? Vamos cuidar. Um carbono, met, radical, il. Então ficou dimetil no 2 e no 4. 2 carbonos, et. Etil. Etil no número 4. Então você vai procurar 4 etil. Deixa eu até ajeitar aqui, assim, deixar a cadeia destacada para você. O nome, vamos montar logo o nome correto dele aqui, porque você já vai direto na alternativa. É 4 etil, é 2,4 dimetil. Dimetil, porque são 2 vezes metil, ligados em 7. 7 é o hepta. Esse A fica opcional, coloca se quiser. A dupla começou uma delas no número 1, outra no número 5. Então, die, porque são 2 duplas, e o O, porque ele é um hidrocarboneto, certo? Então, vai direto aí na sua alternativa correta. Deixa eu tirar a minha bagunça de observações aí, né? Para ficar mais bonitinho, para você tirar o print.
Tá aí questão 36 e vamos embora, vamos terminar essa lista. Eu acho que agora é a última questão, né? Questão número 37. A borracha é um composto natural, molecular, né? Eita, isso aqui você tem que saber de um monte de coisa. C12H22O11. C12H22O11, né? Isso aí é uma forma de um disacarídeo. Normalmente a gente diz que é a da sacarose, mas pode ser outro disacarídeo também, certo? C12H22O11. Então isso aí é um carboidrato que ele é formado por um disacarídeo, ou seja, duas OS aí, duas moléculas de monossacarídeos, certo? A letra A seria isso aí. Você tem que saber dessas informações. A letra C, vou até pular a letra B. Então você já tem uma dica aí, né, na resposta. Mas eu vou pular a letra B, vamos para a letra C, que a letra C é C6H12O6. C6H12O6 é a forma de uma hexose, né? É um monossacarídeo. C6H10O5N quer dizer que esse monossacarídeo aí vai se ligar em outro monossacarídeo e isso aí vai acontecer N vezes. N vezes quer dizer que é muitas e muitas e muitas moléculas dessas aí ligadas aí, certo? Então, a N vezes, eita, esqueci até de botar a ponte osídica. Você vai ver isso aí direitinho quando a gente estiver estudando os carboidratos, lá no finalzinho do ano. Próximo do final do ano, que eu espero que ainda dê tempo, carboidratos, lipídios e proteínas. Então, C10H18O, né? Então, você vai montar 10 átomos de carbono, 18 hidrogênios e um oxigênio. Onde vai estar esse oxigênio? Não sei, pode ser uma cetona, pode, no lugar de ser uma cetona, pode estar lá na ponta, sendo um aldeído. No lugar de ser isso aí, pode estar aqui pelo meio, sendo uma hidroxila de um álcool. Mas nesse caso aí, o que ele quer saber é a borracha natural. Então você tem que saber que a borracha natural, né? E a borracha natural é formada por 5 átomos de carbono, com ligações duplas, duas ligações. Não, bom, você tem duas ligações duplas, não necessariamente duas duplas. Você tem uma dupla e você tem valências livres para que isso aqui, N, quer dizer que ele vai se repetir várias vezes, tanto de um lado quanto do outro. É isso que acontece, certo? Então, isso aí é uma questão que você, para saber responder, você tem que pesquisar. Quem não sabe aí, teria que pesquisar a forma da borracha natural. Para descobrir que a forma da borracha natural seria o 2-metil-but-2-eno. Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 2-metil-but, porque são 4, 2-eno. Só que esse N aí está dizendo que isso aí é um polímero, está dizendo que isso aí se repete várias vezes. Quer dizer que eu vou ter essa molécula aqui tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, e essa está no meio, mas só que isso aqui acontece N vezes, várias e várias vezes. Então essa é a forma molecular da borracha natural. E você tinha que saber da informação, né? Porque aí não tinha o nome oficial pela IUPAC para você poder montar a cadeia. Você tinha que saber que é essa estrutura aqui que representa a borracha natural. Tá ok? Então, com isso, acho que nós, então, até que enfim, né? Até que enfim, eu acho que nós concluímos aí a nossa lista de atividades. Mais de 1h20 aí. Concluímos a nossa listinha, se bem que teve muitas observações, muito contexto, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Espero que tenha dado para tirar as dúvidas da nossa lista de exercício. Então, pessoal, bons estudos para vocês. E fiquem em paz, cuidem-se, juízo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.